Oi, gente. Estamos de volta agora para estudar o capítulo 14. Fala sobre radioatividade. Acredito que todo mundo já tem ouvido falar sobre radioatividade, né? Principalmente quando a gente lembra daquela bomba atômica, quando a gente lembra de uma usina nuclear. Então, a radioatividade está muito presente no nosso dia a dia, tá? Mas esse fenômeno é um fenômeno que consiste na emissão de partículas e radiação a partir de núcleos instáveis. Então, existem alguns elementos que conseguem emitir essas radiações e, digamos assim, transformá-la, fazer com que o seu núcleo transforme aquela energia em algum tipo de radiação. Hoje em dia, o homem já consegue controlar essas radiações ao seu próprio benefício, né? Então, como a gente já falou agora no início, o homem já consegue produzir energia a partir do núcleo, que a gente chama de energia nuclear. Então, é um sistema que a gente vai ver um pouco mais à frente na aula de hoje e que fala justamente sobre esse processo de radioatividade. Outro exemplo que a gente pode dar também para esse tipo de fenômeno, que é a radioatividade, é que ela é capaz de nos ajudar também para determinar, digamos assim, a idade de algumas substâncias que são muito antigas. Então, através de técnicas com carbono 14, é possível ter uma ideia de quantos anos um fóssil ele está no planeta, né? Então, com isso a gente consegue ter uma ideia aproximada de quantos anos tem aquela substância. Então, isso acaba facilitando alguns estudos que a gente faz durante a nossa trajetória. Como sempre, a descoberta da radioatividade veio ao acaso, tá? Enquanto os cientistas estudavam algumas teorias, por algum acaso, ele colocou a mão entre uma tela e um tubo que tinha substâncias químicas e imediatamente os seus ossos começaram a ser projetados nessa tela. Então, esse acaso permitiu descobrir que aquela substância química, que mais precisamente era o platocianeto de bário, ele emitia radiações e essas radiações poderiam ser vistas nessa tela mais à frente. Por não saber precisamente que raios eram aqueles, que radiação era aquela, foi chamado de raio-x, que até hoje a gente ainda utiliza essa denominação. Mas como é que funciona essas emissões radioativas? Como é que funciona essa radiação? Então vejam só, a radioatividade ela funciona a partir de alguns tipos de partículas, tá? Então nós temos uma radiação do tipo gama, temos partículas betas e partículas alfa. A radiação gama é aquela radiação que é uma radiação que é eletricamente neutra, ou seja, ela não vai ser desviada à medida que existam cargas positivas ou negativas naquele sistema. Já as partículas betas, elas são atraídas pela placa, são atraídas por cargas positivas, né? Então, observem aí nesse sistema, onde tem uma partícula, uma substância radioativa, ela emite alguns raios que são direcionados para essa plaquinha verde, e do lado foi colocado algumas substâncias, algumas cargas, algumas placas carregadas eletricamente, com cargas positivas e negativas. Então, vocês podem observar aí pela imagem que a partícula beta ela é atraída pela carga positiva e a partícula alfa ela é atraída pela parte negativa. Então, vocês podem observar que essa atração se dá por meio da presença de cargas elétricas de sinais contrários a ela, né?
Mas como é que essas partículas que são emitidas na radiação se apresentam mais precisamente? Nós temos aí as partículas alfa, que elas se assemelham a os núcleos de hélio. Como assim? Nós sabemos que o hélio ele tem uma certa quantidade de prótons e massa. E essa quantidade também vai ser representada nessa partícula. Então, toda vez que uma substância, um núcleo, emite uma partícula alfa, ele vai deixar de conter essa quantidade de massa atômica e essa quantidade de prótons. Ele vai ser, vamos dizer assim, que ele acaba utilizando essa quantidade de energia para poder emitir esse tipo de partícula. A mesma coisa acontece com a partícula beta. Então, só que nesse caso, quando ele emite essa partícula beta, você pode ver aí que a partícula beta ela tem um sinal negativo, então ela vai, no caso, a beta vai ficar com menos um próton, ou seja, ele vai tender a ganhar essa quantidade. Outras experiências que quanto à penetração em algumas substâncias, tá? Então, as partículas alfas, quando são emitidas em um meio qualquer, no meio comum, né? Elas têm baixa penetração, ou seja, elas só têm uma intensidade suficiente para passar uma folha de papel. Já as partículas betas, elas conseguem atravessar roupas grossas. Isso dá a ela uma penetração mais mediana. Enquanto a radiação gama ela tem uma penetração muito alta, podendo atravessar paredes de concreto e chumbo. Aí nesse gráfico, nessa tabelinha aí, a gente consegue também observar algumas informações como a massa, a carga e a velocidade que a gente pode observar. Existem algumas leis de radioatividade que estão associadas ao que a gente falou, né? Então, observe aí que quando o núcleo de um átomo radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa diminui 4 unidades. Então, como a gente falou, aquela partícula alfa ela se assemelha ao núcleo do hélio. Então, toda vez que você emite aquela radiação, você está retirando daquela substância essa quantidade de massa atômica e de número atômico. Então, você diminui 4 unidades para a massa e 2 para o número atômico, modificando totalmente aquela substância, né? Então, um exemplo que pode ser dado aí é o do urânio. Então, quando o urânio emite uma partícula alfa, ele vai começar a ter características semelhantes à do tecnésio, do TH, que apresenta 4 unidades a menos de massa atômica e 2 unidades a menos de número atômico. Na segunda lei da radioatividade, fala que quando um átomo radioativo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta 1 unidade e seu número de massa não altera. Então, como eu falei nos exemplos anteriores, essa partícula beta, ao ser emitida, ela vai ter essa carga menos 1. Então, essa carga menos 1 está indicando que está sendo somado, adicionado essa unidade ao número atômico dessa substância. Então, você pode olhar aí que o elemento CO, ele tem uma massa atômica 60, e ao emitir essa partícula beta, ela continua sendo 60, já o número atômico era 27, e ao emitir essa partícula, ele vai ganhar no seu número atômico, aumentar 1 unidade no seu número atômico.
Observa que, apesar do sinal negativo, como está sendo emitida essa partícula, esse sinal vai adicionar, vai ser somado a esse número atômico. Então, nesse caso agora, o número atômico vai passar a ser 28 e esse elemento vai ter características semelhantes ao Ni. É lógico que esses elementos eles podem passar por uma série de emissões de partículas. Então, ele pode emitir uma partícula alfa e uma partícula beta ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que ele perca ou que ele ganhe em massa atômica e, no caso da massa atômica, ele só tende a perder, né? Mas o número atômico ele pode perder ou ganhar. Então, vamos ver aí esse exercício resolvido. Diz assim, o átomo de urânio, e ele dá aí a massa atômica e o número atômico, transmuta-se no elemento X ao emitir consecutivamente 5 partículas alfa e 7 partículas beta. Qual o número atômico e o número de massa X? Observe que nesse caso foram várias partículas alfa e várias partículas betas. Então, como é que você vai resolver? Você já tem aquele número atômico inicial, que era 235, e você percebeu que ele emitiu 5 alfa e 7 beta. O beta não influencia lá no número, na massa atômica, mas o alfa ele vai sim influenciar. Então, observem que a massa atômica A agora vai ser igual a 235 menos, nós temos 5 alfa vezes 4, então 5 vezes 4, 20, e 7 vezes 0, que dá 0. Então, nós temos a massa atômica final agora, que vai ser igual a 215. Então, esse aqui vai ser a massa atômica. E para o número atômico, o inicial era 92, e ele tem 5 partículas alfa. 5 partículas alfa, que ele vai perder aquela quantidade, né? Então, 5 vezes 2 dá 10, ele vai perder 10, então passa a ser 82. Temos 7 partículas beta. 7 vezes menos 1 vai dar 7. Então, nesse caso, ele vai ganhar essa quantidade de número atômico. Então, nós temos 92 mais 7, que vai dar 92 menos 10 dá 82, mais 7 dá 89. Então, esse seria o número final, tá? Então, como resposta, a massa atômica e o número atômico do elemento X são, respectivamente, 215 e 89, a partir dos cálculos que a gente fez aqui. A velocidade de desintegração. Então, nós sabemos que, à medida que você vai emitindo partículas, você vai quebrando, vai desintegrando algumas daquelas substâncias. Então, nesse caso, nós temos que saber esse número de átomos que foram desintegrados e o tempo que ele gastou para poder ser desintegrado. Então, basta você subtrair o inicial menos o final, ou o final menos o inicial, né? E dividir pelo tempo. Dividindo, você vai ter um resultado que, nesse caso, vai dar negativo, porque indica que está desintegrando, tá? Ele está sendo reduzido. Temos também uma constante radioativa, e essa constante radioativa ela vai indicar a fração de átomos que sofre essa desintegração. Então, a gente pode calcular essa constante a partir da velocidade de desintegração dividido pelo número de átomos que estão envolvidos nessa desintegração. Então, a gente pode dizer que C é igual a V dividido por N. E temos também uma vida média, né? Se nós temos essa constante radioativa, nós temos também uma vida média, que seria como se fosse uma estimativa de tempo necessário para que todos os átomos da amostra sejam desintegrados. Então, essa vida média seria Vm igual a 1 dividido pela constante radioativa. Temos também um ponto que
é muito importante, que seria o período de meia-vida, tá? Esse período de meia-vida seria o tempo necessário para que metade daqueles átomos sejam desintegrados. Então, para que você ache essa meia-vida, você vai dizer que esse número de partículas vai ser igual ao número de partículas inicial dividido por 2 elevado a n. Então, você pode observar aqui no primeiro, a quantidade inicial, o N0, ele vai começar a desintegrar, e você tem N0 dividido por 2 elevado à primeira, e aí você observa que essa diminuição é exponencial. Então, ele vai dividindo, diminuindo, sempre a metade. Por isso que o nome é meia-vida, tá? Então, o tempo transcorrido pode ser calculado a partir da fórmula T igual a x vezes P, em que P é o período de semidesintegração ou meia-vida. Ainda tem uma relação entre a meia-vida e o período de semidesintegração, que pode ser calculado por P igual a 0,7 vezes a velocidade média. Vamos ver o primeiro exercício resolvido. Diz assim: o iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? Então você tem o tempo lá, né? Ele falou em 6 meses. 6 meses dá 180 dias. E aí você quer calcular a massa que vai restar. Então, primeiro a gente vai ter que saber quantos períodos de meia-vida ele vai passar. Então, nós temos que 180 dias vai ser dividido por 60 dias. Utilizando lá a formulazinha que a gente viu agora há pouco. Então, nós vamos ter 3 períodos de meia-vida. Como a massa da amostra é diretamente proporcional ao número de átomos, nós podemos dizer que M vai ser igual a M0 dividido por 2. Logo, nós temos 2 dividido por 2 elevado à terceira. Essa terceira seria o período de meia-vida que ele vai passar, né? Então, seria 2 dividido por 2 à terceira, que dá 8. Fazendo a divisão, nós temos 0,25 gramas de iodo. Lembrando que esse X que nós encontramos aqui seria a quantidade de períodos. Então, a gente vai colocar lá naquela formulazinha que a gente viu no slide anterior, que falava da meia-vida. Na segunda questão, fala sobre o período de semidesintegração do iodo 125, que é igual a 60 dias. E ele pergunta qual é a meia-vida dessa substância. Então, nesse caso, você vai dizer que esse período de semidesintegração vai ser igual a 0,7 vezes a velocidade média. Então, fazendo a substituição, você vai ter que a velocidade média vai ser 60 dias dividido por 0,7, tendo um resultado como 85,7 dias. Como a gente está falando de emissão de partículas, essas emissões elas vão acabar gerando séries radioativas. Então, à medida que aquela substância ela vai emitindo partículas, ela vai se transformando em elementos e, com isso, montando séries radioativas que são naturais, como essa que a gente pode ver aí a cada emissão de partícula, tá? Existem também algumas reações de transmutação e é importante a gente ter ciência de algumas partículas que podem começar a aparecer. A alfa e a beta nós já falamos aqui, mas também temos outras como o nêutron, o próton, que também apresentam cargas e que são importantes para que a gente possa fazer as nossas reações. Então observem que nesse caso essas representações podem ser feitas a partir da emissão das partículas ou absorção das partículas. Isso vai acabar gerando novas partículas lá no final,
como essas reações que estamos observando aqui, tá? Outra coisa que é muito comum em ouvir falar quando se fala de radioatividade é a fissão nuclear. Fissão nuclear, como o nome já diz, seria a divisão do núcleo em núcleos menores. Então, você vai fazer uma divisão daquela substância, daquele núcleo, e vai acabar provocando uma reação que é em cadeia. Quando se fala sobre a fissão nuclear, nós lembramos muito sobre a bomba atômica. Então, a bomba atômica ela segue esses conceitos, esses princípios que quando há aquela explosão, os átomos eles se expandem muito rapidamente e acabam provocando todo aquele estrago que a gente já ouviu muito falar quando há problemas com bombas atômicas. Também quando a gente fala sobre reações de fissão nuclear, nós podemos citar as reações que acontecem em usinas nucleares. Lá nas usinas nucleares, elas funcionam, digamos assim, em partes, como uma usina hidroelétrica. Ela precisa que algo gire uma turbina que vai mover lá o dínamo e vai gerar energia. Nesse caso, como não se tem aquela força da água para gerar o dínamo, como lá nas hidroelétricas, utiliza-se algumas técnicas para que o átomo ele seja, digamos assim, emita uma certa quantidade de calor. Essa certa quantidade de calor vai passar por alguns vasos, alguns lugares que vão acabar aumentando a pressão, e o aumento dessa pressão acaba provocando alguns vapores, e esses vapores acabam girando aquele dínamo. E todo o sistema acaba sendo resfriado também por água e provocando e produzindo toda a energia que é necessária. Então, o problema da energia nuclear seria o rejeito, né, as sobras que elas podem gerar após a utilização dessas substâncias radioativas. Outro problema também é a questão de vazamento dessa radioatividade, que pode provocar danos que são enormes. Outro exemplo que a gente pode falar lá nas reações nucleares seria a fusão nuclear, tá? Então, a fusão nuclear seria o contrário da fissão. Enquanto a fissão separa os núcleos, a fusão seria a junção desses núcleos menores em um núcleo maior. E aí, por ele ser mais estável, ele ainda pode acabar causando, digamos assim, um estrago, uma liberação de energia ainda maior do que a fissão nuclear. Um exemplo que a gente pode falar sobre a fusão nuclear seria o que acontece no Sol, né? Então lá acontece um tipo de fusão em que o hélio é obtido. E aí forma-se toda a energia que nós podemos observar do Sol. Outro exemplo que a gente pode falar sobre a fusão nuclear seria a bomba de hidrogênio. Imagina aí que para que nós tenhamos uma bomba de hidrogênio, nós precisamos fazer com que haja muita energia para que dê, vamos dizer assim, para que faça com que aquela reação aconteça. Então, se imagina lá que a bomba nuclear é uma bomba forte, imagina que ela não está nem aos pés da bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio ela é uma bomba que é
muito mais potente e que, vamos dizer assim, que aquela bomba aquela bomba nuclear seria apenas um, um início, aí só seria a energia que vai dar o estopim, que vai acender o pavio para que essa bomba de hidrogênio seja acionada. Então, os maiores exemplos, quando a gente fala de bomba de hidrogênio, são aqueles ataques que nós vimos lá em Hiroshima e Nagasaki, onde as cidades foram devastadas por conta de bombas atômicas. Então, era isso aí que a gente tinha a falar sobre a radioatividade. Na próxima aula nós fazemos uma pequena revisão e respondemos as questõezinhas que estão lá nos livros de vocês, tá? Então, obrigado a todos e até a próxima.